E aí, que sinal é esse? Vamos desvendar esse enigma? Gente, essa é uma característica da respiração famosa, chamada Cheyne-Stokes. A gente encontra em pacientes neurológicos, a gente pode encontrar também em pacientes cardiopatas com um prognóstico um pouquinho piorzinho ali, né? Uma doença um pouquinho mais avançada. Durante a polissonografia do sono, ela pode aparecer esse padrão de Cheyne-Stokes. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é uma coisa assim, um segredinho muito maravilhoso de como que eu cheguei nesta onda aí, com esta característica aqui. Que diacho de onda é essa, tá? E isso não é uma sincronia, tá bom? Essa é uma forma proposital que eu coloquei para identificar justamente esse padrão irregular, que no caso aí é um Cheyne-Stokes. Podia ser outro padrão respiratório patológico ali, mas nesse caso um Cheyne-Stokes lindo de livro, tá? Então, neste vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a linha tempo. Na linha tempo, percebam, gente, aqui eu tenho 12 segundos, tá? Eu consigo visualizar 3 ciclos. Aqui em amarelo a onda de pressão e aqui azul a onda de fluxo, tá? Então, durante esse tempo, eu consigo avaliar 3 ciclos. Eu posso, vou aumentar aqui um pouco para vocês verem. Eu posso, claro, ó, aqui, ó, 12 segundos, eu tenho 3 ciclos, beleza? Eu posso diminuir o tempo. Então, eu quero ver durante 6 segundos. Então, não vai caber 3, né? Só vai caber, neste caso aqui, 2, por exemplo. É claro que vai variar se esse paciente está em pressão, se ele está em PSV, se ele está em volume, vai variar um pouco a questão das ondas, mas assim, se você está mandando ou ele está fazendo uma frequência maior, é claro que vai ter mais ondas ali naquela linha tempo. Mas a grande sacada é, infelizmente, nem todas as máquinas te dão essa possibilidade de você ajustar a linha tempo. Essa máquina é uma máquina muito legal, eu gosto muito ela tem umas nuances que a gente não encontra em outras máquinas. Esse aqui é um Newport e ele permite que a gente ajuste a linha tempo. Infelizmente, nem todas as máquinas permitem, mas você já buscou na sua máquina se ele permite ou não? Porque olha só que coisa interessante, se ele permite, talvez você não esteja usando da melhor forma, né? Te auxiliando para verificar a frequência ou a regularidade da respiração do seu doente. Então, nesse vídeo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que eu clico ali, aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, na linha tempo, vou clicar ali na linha tempo. E no botão de aumentar ou diminuir, eu vou aumentar o tempo de visualização do meu layout do ventilador. Estava em 6 segundos, eu coloquei 12. Então, olha, já cabe mais respirações. Agora eu coloquei 30 segundos. Olha lá, já cabe muito mais respirações. E agora eu coloquei em 120 segundos, que é o que essa máquina me permite fazer. E aí fica com aquele padrão meio esquisito, né? Pontiagudo. Aqui, gente, eu não quero avaliar a onda de pressão, de fluxo, de volume, não. O ideal é a gente avaliar ela numa escala muito maior ali, no caso, né? Na verdade, menos tempo, né? Porque assim, ó, a onda aqui fica muito maior, obviamente, fica melhor para você avaliar as ondas, né? As curvas em si. Porém, neste padrão aqui, olha que coisinha linda, gente. Olha a regularidade dessa respiração. Vocês estão vendo? Não está regular, né? Então, a respiração está regularzinha, bonitinha. Ah, mas está em pressão, né? Está em pressão controlada aqui, ó. Pressão, assisto, controlado. Ciclos assistido ou controlado, né? Então, esse paciente está em PCV. É claro que
pode ser que ele esteja, o que eu estou oferecendo para ele esteja suficiente, ele não está com uma demanda maior do que eu estou oferecendo, então ele não tem aí uma necessidade, digamos assim, de entrar na máquina. E aí pode ser que eu não descubra, digamos assim, esse padrão Shine Stokes do meu doente. Mas, numa fase que você está usando menos frequência, ou que você já colocou ele em PSB, por exemplo, é claro que você vai conseguir visualizar muito melhor, principalmente em PSV, porque aí o doente vai fazer a frequência dele, porque em PSV você não ajusta a frequência, certo? Mas, antes de passar para aquela onda do Shine Stokes propriamente dito, olha só a regularidade do fluxo também. É claro que o fluxo é variável, impressão, mas variável dentro, né, daquela faixa ali, tá bonitinho, né? E olha a diferença dessa aqui, que seria... Isso aqui não é uma sincronia, tá bom, gente? Essa aqui é só um padrão, é uma linha-tempo aumentada, né, que eu fiz aqui. Coloquei uma avaliação de 2 minutos, ou seja, 120 segundos, ó, tá vendo? Então, estou avaliando os ciclos respiratórios do meu doente ao longo de 2 minutos. E aí eu consigo avaliar a regularidade com que ele está ventilando. A intenção aqui não é avaliar a curva de pressão, de fluxo, nada. Mas olha que lindo que é quando esse paciente ele tem um padrão respiratório irregular. Olha como é que fica pra gente. E aí? Bonitinho, né? O que a gente identifica aqui, gente? Ó, eu tenho períodos que eu não tenho respiração, ó. Não tenho respiração. Tá? Não tenho respiração. Esse período aqui são períodos de apneia. Tá vendo? Período de apneia. E notem que logo depois do período de apneia, ó, eu tenho os ciclos um pouco mais alargado. Então, o paciente faz uma INS, depois faz outra INS mais alargado, para depois ele fazer uma frequência mais rápida, mais próxima uma da outra. E depois ele começa a alargar novamente. Ou seja, o que ele faz, né? Ele tá em apneia, tá em brad, aí vai aumentando a frequência, depois ele vai diminuindo, até fazer a apneia propriamente dita. Então, também chamado esse módulo de, esse padrão respiratório de crescente e decrescente, né? Com esses períodos de apneia. Se você olhar a curva de fluxo, olha que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa pra gente, né? Que é apaixonado por ventilação. Não que seja, né, assim, não vou entrar agora aqui em detalhes sobre a questão da patologia em si, mas basicamente o que acontece, né, gente? Nesse período de apneia, o que acontece? O CO2 aumenta, né? Estimula a centro respiratória, aí o paciente começa a ventilar, hiperventila, aí o CO2 cai, aí desliga a centro respiratório. Aí ele começa a fazer brad, apneia de novo. A apneia sobe o CO2, estimula o centro respiratório. Aí ele começa a fazer hiperventilação de novo e ele fica nisso, né, de uma forma cíclica, tá? Então, assim, por qual motivo utilizar a linha tempo é interessante? Porque é óbvio que se você está avaliando o doente, você pode ficar olhando para ele e observar que ele está fazendo esse padrão, né? Mas, às vezes, não é tão óbvio, ainda ali na correria da UTI, talvez você não encontre essa característica dele muito evidente. Mas, e assim, acontece, né, gente? Eu tenho certeza que alguns de vocês, talvez, se não passaram, talvez passarão por isso. Às vezes, chamam lá o médico, o físico, o enfermeiro, falam, o paciente está desconfortável, e ele está naquela fase de taquipneia. Aí, daqui a pouco, aí você vira lá, vai avaliar,
vai ver, quando você olha o doente de novo, ele está BRAD. E daqui a pouco ele está em apneia. É claro que eu só vou conseguir ver esse período de apneia de forma mais exata, né, mais fidedigna, se esse paciente, ó, estiver em espontâneo aqui, né? Ele chama de esponte esse ventilador, que nada mais é do que o PSV. No PSV eu não oferto frequência respiratória para o meu doente, né? Eu oferto apenas um suporte e ele faz a frequência que ele desejar de acordo com a demanda dele, de acordo com a força muscular presente e etc. E aí, nessa fase, nesse mundo, a gente consegue visualizar muito bem esse padrão respiratório irregular. Claro, porque se ele tivesse impressão em volume, neste momento aqui, que seria uma apneia, né? Iria entrar a frequência respiratória mandatória, né? Que você oferta lá nos modos controlados. Então, talvez você não consiga identificar certinho. Mas se ele tiver em PCV ou em VCV, óbvio que ele pode variar em momentos que ele vai estar em ciclos controlados, ou seja, ele está entregue, e depois ele começa a fazer ciclos assisto controlados e um pouco taquipneico. Depois ele volta para ciclos controlados e aí ele fica variando. É claro que eu posso avaliar e identificar o Chern-Stokes desse doente, mas utilizando dessa forma, né, dessa dica aqui, top 10 que eu estou dando para vocês, utilizar a linha tempo, se a sua máquina ofertar, então fuça lá na sua máquina para ver se você tem essa opção, né? Se você conseguir fazer essa avaliação ao longo de um tempo muito maior, você vai conseguir visualizar essa alteração de regularidade, né? Essa irregularidade, né? Na verdade. Além disso, olha só que bonitinho, né? A inspiração do doente, ó, olha só o fluxo, como vai aumentando. Então, ele puxa devagarzinho. Claro que aqui a gente está num modo que o fluxo é variável, né, de acordo com a demanda do doente. Então, você vê que mais ou menos no meio do ciclo, ele aumenta o fluxo inspiratório, né? Aqui também acontece, ó. Então, aqui tá pequenininho, aí cresce, depois começa a cair de novo até ele fazer a apneia. Então, assim, coisa linda que é a gente colocar e utilizar dos recursos que as máquinas oferecem para a gente, tá? Fica essa dica, né, maravilhosa para vocês. Funcionar na sua máquina se você tem. Então, a resolução desse caso aqui, né? Que sinal é esse? É um Chern-Stokes. Esse padrão de onda esquisito não é uma sincronia, foi só um ajuste realmente da linha tempo, e é óbvio, aperta a onda ali, né? Então, o meu objetivo não é avaliar a onda em si, mas sim a regularidade, e fica muito claro, né? Os períodos de apneia, as fases crescente e decrescente, né? Aqui, ó, a distância entre um e outro, depois aqui mais pertinho, depois começa a largar de novo até fazer essa apneia, assim como um aumento, né, da profundidade dessa respiração, mais ou menos ali no meio daquela fase em que ele começa com a BRAD, faz um ataque, depois faz BRAD de novo, né? Então, essas são as características que eu consigo identificar lindamente ali com esse auxílio, né, da linha tempo, que é o padrão regular, irregular, né? Essa característica crescente, decrescente e com períodos de apneia. Fechou? Essa é uma dica Master Plus aí. Infelizmente, nem todo mundo vai ter essa opção, mas de repente tem gente que tem essa opção aí e não está usando, então fica a dica, tá bom? Quem não me segue ali na rede social, tá? Esse é mais um vídeo aí da série do meu projeto Ventilação Mecânica Prática, tá? Quem não me segue na rede social, @FizLucianaGuzmão lá no Instagram e no YouTube, aulas completas de ventilação gratuita. Segue lá, curte, se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Fechou? Beijão, galera. Tchau, tchau.